Salve pessoal, aqui é o Léo, professor de Biologia, tudo bem? Voltei para mais uma dica para o Enem. O tema de hoje envolve um desequilíbrio ambiental. Vamos falar sobre o processo de magnificação trófica. A magnificação trófica está associada à poluição principalmente de ambientes aquáticos. E, atualmente, ela está muito presente por conta dos crimes ambientais de Mariana e Brumadinho. Acompanha aí. Então, pessoal, o processo de magnificação trófica está associado à poluição da água. Ele também é conhecido como efeito cumulativo ou biomagnificação. Que tipo de poluente leva a um processo de magnificação trófica? Principalmente resíduos não biodegradáveis. Esses resíduos, eles não são metabolizados nem excretados. Por isso, eles tendem a se acumular nos tecidos vivos dos organismos. Resíduos como agrotóxicos, herbicidas, fungicidas, inseticidas. O DDT aqui cabe uma importância maior. Apesar dele ter sido banido, do uso na agricultura, ele está presente ainda no ambiente, se acumulando em seres vivos. Fertilizantes que são lixiviados, lavados do solo, então eles são usados no solo, mas à medida que as chuvas caem, eles são levados pela água até os cursos de água. Metais pesados como mercúrio, chumbo e cádmio também pode levar a um processo de magnificação. Mercúrio, vale a pena lembrar porque ele é um resíduo de mineração. Resíduos radioativos como estrôncio 90 também podem levar a um processo de magnificação trófica. A magnificação trófica ocorre em ambientes principalmente aquáticos, de água doce, sistemas lênticos, e também de águas correntes, sistemas lóticos. Então lagoas, lagos, rios, uma bacia hidrográfica inteira pode sofrer um processo de magnificação trófica. A magnificação ela também pode acontecer no solo, mas é mais comum em ambientes aquáticos. Quando a gente fala desse desequilíbrio ambiental, não tem como não lembrar de Brumadinho e do acidente em Mariana alguns anos atrás. Aquela lama que foi jogada no terreno a partir do rompimento das barragens, ela está cheia de resíduos de mineração, mercúrio, cádmio, uma série de outros elementos químicos que podem levar a um processo de magnificação trófica nos ambientes aquáticos que receberam essa lama. Bem, pessoal, olha só uma cadeia alimentar presente no ambiente como o de Brumadinho. Aqui eu tenho uma alga na água. Essa alga ela serve de alimento para larvas de insetos. As larvas de insetos, muitas delas são aquáticas, elas se alimentam das algas. Peixes menores comem as larvas, peixes maiores se alimentam dos peixes menores e o homem, que pode pescar, se alimenta de peixes maiores. Quando há contaminação, por exemplo, por mercúrio no ambiente aquático, ocorre ingestão de mercúrio em todos esses organismos da cadeia. Mas existe uma cadeia trófica, existe uma relação alimentar entre esses organismos. A larva que já tinha mercúrio, ao ingerir a alga, ela recebe o mercúrio também da alga. O peixe pequeno que já tinha mercúrio, ao ingerir a larva, ele recebe o mercúrio da larva e, consequentemente, também da alga. Assim, olha só o que acontece com o mercúrio ao longo das cadeias alimentares. Ele vai se acumulando. Aqui nessa cadeia, o homem é o último nível trófico, então é ele que vai ter a maior quantidade de mercúrio em seus tecidos. Ele tinha mercúrio porque ingeriu água, se contaminou com a água ali presente no ambiente, mas ele também adquiriu muito do mercúrio que ele foi sendo transferido via cadeia alimentar de um ser vivo para outro até chegar no ser humano. Olha só, a escala de contaminação de mercúrio nas algas é de 1 unidade ou poucas unidades. Já nas larvas, 1000, nos peixes pequenos, 1 milhão, nos peixes maiores de 1 bilhão e no ser humano chega a ter 1 trilhão desses elementos químicos acumulados ali nos seus tecidos. Então, o ser humano é esse que sai mais prejudicado, aquele que sai mais contaminado, por exemplo, pelo mercúrio. Quando a gente coloca isso num gráfico, olha, é uma exponencial. A quantidade de mercúrio ao longo da cadeia alimentar, ele vai crescendo exponencialmente e o último nível trófico é aquele que recebe mais mercúrio. Isso também acontece com o DDT e aqueles outros elementos que eu citei ali no slide anterior. Pessoal, se a gente considera uma pirâmide de biomassa, tema que a gente abordou numa dica anterior, aquela que considera a massa viva de organismos presentes em cada nível trófico, então vamos pensar numa cadeia em que envolve o fitoplâncton, as algas, zooplâncton, podem ser microcrustáceos, protozoários, peixes, e o ser humano. Se há contaminação, por exemplo, por mercúrio, o fitoplâncton ele absorve uma certa quantidade de mercúrio, só que é uma quantidade pequena.
Ao ocorrer transferência de biomassa do fitoplâncton para o zooplâncton, no zooplâncton a quantidade de mercúrio é maior. O zooplâncton ele já tinha mercúrio e ele recebeu mercúrio do fitoplâncton. Os peixes eles acumulam uma quantidade de mercúrio ainda maior. E essa quantidade ainda é maior nos seres humanos. Então está bem claro aqui o processo de magnificação. Na medida que a gente caminha na cadeia alimentar, o último nível trófico, o topo da cadeia, aquele que acumula mais. Bom, quais os efeitos de processos de bioacumulação quando o ser humano recebe a maior quantidade desses resíduos nos seus tecidos? Pode levar a quadros de intoxicações, reações alérgicas das mais gerais, danos a alguns órgãos, lesões no sistema nervoso quando a contaminação é por mercúrio. Mercúrio também pode levar a distúrbios comportamentais, problemas de desenvolvimento em fetos. E quando é magnificação por elementos radioativos, isso também pode levar a quadros de câncer no ser humano. Então esse é um problema bem sério. Lá em Brumadinho, além da morte das pessoas que foram levadas e soterradas pela lama, daqui a alguns anos a gente vai ver casos de pessoas sendo contaminados por esses resíduos de mineração, porque esses resíduos eles vão acabar entrando nas cadeias alimentares e chegando até as pessoas. Isso é um problema bem grave e que vai afetar a população ali daquela região. Pessoal, para resolver esse tipo de problema, existem algumas estratégias. Por exemplo, um processo chamado de fitorremediação. A fitorremediação consiste no combate de poluentes persistentes como esses, o mercúrio, DDT, fertilizantes que estão na água ou mesmo no solo. Para fazer fitorremediação, a gente usa de plantas ou algas. Muitas vezes, essas plantas e algas usadas, elas são modificadas geneticamente. Bem, o que essas plantas, essas algas são capazes de fazer? Nós vamos trabalhar com uma planta aqui com fitorremediação. Imagina que esse ambiente onde essa planta foi encontrada, há contaminação por um resíduo persistente como esses que a gente viu. Existe, por conta das raízes dela, fitoestabilização. Isso evita a maior erosão, tanto eólica como hídrica. Isso também evita a lixiviação. Assim, a contaminação não vai acontecer em outros lugares. Também ocorre fitoestimulação. As raízes dessa planta podem intensificar a ação microbiana ali no solo e isso contribuir com a degradação dos poluentes. Agora, muitos desses poluentes eles vão ser incorporados ao vegetal. E uma vez incorporados, eles podem se acumular no vegetal. Se essa é uma planta que não vai ser consumida por outros organismos, ela pode ser coletada, colhida, né? E depois degradada. Assim, esses resíduos eles não vão chegar nos outros organismos vivos. Isso a gente chama de fitoextração. Agora, também pode ocorrer fitovolatização. A substância química que foi incorporada ao vegetal, ela pode ser convertida em versões menos tóxicas e ser liberadas, por exemplo, através da folha. Agora, o que é mais interessante é acontecer fitodegradação. Na fitodegradação, a substância que foi incorporada, ela vai ser metabolizada, ela vai ser transformada por ação de enzimas. Muitas vezes essas enzimas são resultado da engenharia genética que foi feita nesse vegetal. Uma vez degradadas, elas vão gerar substâncias atóxicas que não vão contaminar mais o ambiente. Então esse é um tipo de solução que poderia ser usada para resolver um problema como o de Brumadinho, como o caso de Mariana que aconteceu alguns anos atrás. Muito bem, pessoal, espero que você tenha aproveitado a dica. Desequilíbrio ambiental é sempre muito frequente no Enem. Atualmente, processos de desequilíbrio no ambiente aquático, como a própria magnificação trófica, o processo de eutrofização, a contaminação por petróleo na água, esses são mais relevantes atualmente. Não esqueça que vai ter uma lista de exercícios sobre magnificação lá na descrição do vídeo no YouTube. A gente se encontra então na próxima dica. Valeu!